Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está agora na aula 5, ainda trabalhando então com o Google Docs, um editor de texto complexo. A aula de hoje então é sobre inserção de imagens e objetos. A gente vai trabalhar então toda essa questão de imagens, como inserir, quais são as propriedades das imagens que a gente consegue fazer, e alguns demais objetos, que são formas e outras coisas assim. Tudo bem? Então vamos para a aula. Então tá, pessoal, a gente está aqui então já com o Google Docs aberto, tá? Vamos lá então. A gente vai trabalhar hoje basicamente então com a guia de inserir aqui, né? Então onde a gente consegue inserir alguns objetos. Então os objetos que a gente vai inserir hoje, assim como a gente já viu no Google Apresentação também, eles são basicamente iguais. Eles têm algumas características a mais, assim, como lida mais com texto, né? Não com tanta apresentação. Então, a gente consegue inserir aqui imagens, a gente consegue inserir tabelas, a gente consegue inserir desenhos e gráficos. Tá? São assim, as principais coisas que a gente consegue inserir dentro de um documento do Google Docs. Tá? Tem os caracteres especiais e equações também, tá? Mas são questões bem específicas que a gente vai deixar, de repente, para um outro momento, uma coisa plus, algo do gênero. Tá? Então, vamos lá. Imagem. A gente clica aqui em imagem. A gente pode fazer o upload do computador, quando a gente tem uma imagem já no computador, né? A gente pode pesquisar na internet, ou trazer do Google Drive ou do Google Fotos, né? Ou que do mesmo login que está cadastrado aqui, né? No que vocês estão acessando. Por exemplo, eu tenho meu login aqui, né? Logado. Então vocês seriam esse mesmo Google Drive dessa mesma conta, no caso, tá? Então aqui em imagens ou por câmera, que seria que ele abriria a minha webcam, né, e tiraria uma foto, alguma coisa assim. Então eu vou fazer o upload do meu computador, tá? Que eu já tenho aqui a imagem. Selecionei, cliquei e abri a imagem. Ela entra no nosso documento do tamanho que ela é. Então quanto maior for a qualidade da imagem, maior ela vai abrir aqui, né? Imagens de qualidade um pouco menor vão abrir um pouco menor, né, devido ao formato. Então aqui, ó, de início, né, aqui a gente tem então o nosso foco principal aqui é texto, né, como um documento de edição de texto, e a gente consegue então fazer essa agregação com fotos e tabelas e outras coisas assim que vão agregar conteúdo, né, ao nosso documento. Então aqui a imagem eu posso selecionar ela, tá? Quando eu seleciono ela, eu tenho algumas opções, tá? Do jeito que ela está inserida aqui, eu consigo alinhar ela no centro, alinhar ela nos cantos, tá? Mas diferente do que eu cliquei aqui, né, a gente tem algumas formatações específicas das imagens, né? Isso aqui a gente normalmente usa para texto, né? Então a gente tem algumas formas específicas de formatar, ela no centro e nos cantos, né? Que não é dessa forma aqui com os textos, tá? Aqui a gente utiliza para textos e as imagens, a gente pode ou clicar aqui, tá? Que a gente vai para as opções de imagem, e vai abrir a nossa barrinha aqui, ou a gente pode aqui embaixo, ó, uma vez selecionada a imagem, tá? Eu posso clicar nos 3 pontinhos e vir aqui em todas as opções de imagem, tá? Essa aqui é uma guia rápida, tá? Para a gente conseguir ajustar a imagem onde a gente quer. Isso aqui é um pouco mais complexo do que simplesmente alinhar ela no centro e tudo mais. Eu vou clicar aqui então em opções de imagem. Então aqui ele me abriu todas as opções da imagem, tudo que eu posso fazer. Então aqui em cima, eu clicando em tamanho e rotação, eu consigo definir o tamanho da minha imagem, tá? Em largura, altura, tá? Esse bloqueio de proporção ativado é para quê? Eu posso vir aqui na minha imagem, né, e fazer aqui, ó, se eu clico nos cantinhos, se eu coloco o mouse em cima dos cantinhos, o meu cursor muda, né? Ó, ele muda de uma forma para outra. Então, se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai ajustar a imagem para mim, né? Eu posso tanto clicar e ajustar pelos cantos aqui, né? Pelas quinas, como pelo meio, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, esse aqui ficou mais fácil de pegar. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai deixar a minha imagem toda estranha, né? Ela vai ficar estranha, não tá proporcional. Porque eu tô arrastando só um dos lados, né? Então o que acontece? Quando eu arrasto a quina, ele mantém a proporção da minha imagem, ó.
Por mais que eu coloque o cursor para cima agora, ele vai manter a proporção. Então a imagem ela diminui, mas a proporção dela ela não distorce, né? Então o que serve esse bloquear a proporção? Quando a gente está mexendo nos números aqui, aí eu poderia colocar tipo um 10 aqui, ele bloqueia a proporção para mim. O que ele faz? Ele ajusta as outras proporções com que tudo fique ok, né? Porque se eu desbloquear isso aqui e eu colocar um 5 aqui, ó, vai distorcer para mim. Entendeu? Então é isso que esse bloquear proporções faz. Se eu venho aqui colocar agora um valor, ele vai ajustar para mim. Isso foi lá para o outro lado agora. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Aqui, tá bom. Então aqui a gente consegue fazer essa questão do tamanho da imagem. Tá? E a gente consegue rotacionar ela também. Né? E também dar um ângulo para ela aqui. Né? A gente pode fazer isso aqui manualmente. Ou rotacionar de 90 em 90. Que muda todo o lado dela. Então tá. Um outro atalho também, pessoal, que a gente pode ver. A gente pode cortar a imagem, né? De repente a gente não quer toda ela. Então eu posso dar 2 cliques em cima da imagem com o botão esquerdo do mouse. Ó, ele me abriu umas coisinhas pretas aqui. Né? O que é isso? Agora eu vou arrastar. Eu tenho dois ajustes que eu faço aqui. O tamanho que eu quero que fique. Né? Por exemplo, eu quero que sobre só um quadradinho a imagem. Então eu venho aqui, ajusto os quadrados, né? De acordo com o que eu quero que fique. Não, peguei coisa errada. Eu ajusto os pretinhos aqui, de acordo com o tamanho que eu quero que fique. Eu quero que fique só isso aqui. O que eu quero da imagem é só isso. Beleza. Agora ajustei o tamanho que eu quero que fique. Agora eu vou ver que pedaço da imagem eu quero que fique, né? Porque eu posso pegar um outro pedaço. Normalmente a gente já ajusta os dois ao mesmo tempo, né? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso arrastar agora, pegar só essa partezinha aqui, né? Ou eu posso pegar só essa partezinha aqui. Então eu posso escolher agora o que eu quero, né, que fique aqui. Uma vez que eu escolhi, é só apertar Enter e tá tudo certo. Ele corta então, né, a imagem fica certinho. Se eu clicar na imagem e tentar arrastar ela agora, vocês vão ver que ela vai ficar, ó, ela vai arrastar de uma forma toda estranha, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar um texto. Eu já tenho aqui. Eu vou colar aqui. Você deu um Ctrl V. Deixa eu colocar ele todo justificado, bonitinho. Eu tenho o texto aqui. Então eu tenho a imagem. Vamos voltar aqui, eu vou minimizar esse menuzinho de tamanho e rotação. E a gente tem então esse aqui que é o principal, tá, pessoal? Do ajuste de texto. O que é o ajuste de texto? Ó, nesses iconezinhos ele já nos mostra mais ou menos, tá? Como é que o texto vai lidar com a imagem, tá? A gente pode ter esse aqui inline com o texto, que ele faz o quê? Ó, se eu arrastar ela para cá, ó, ele vai ficar meio que no meio do texto, tá vendo? Só que vocês podem ver aqui que ele deixa os espacinhos brancos nas laterais, ó. Então fica sempre um espaço branco na lateral, tá? Ele deixa a imagem bem centralizada, digamos assim, no texto. Ó, e fica sempre nos espaços. Então eu consigo alinhar ela até mais no centro, só que, né, eu vou deslocando aqui as palavras, só que ela vai ficar com esses buracos aqui. Não é muito interessante, tá? Pode ser que em algum caso específico para você sirva. Mas o que a gente normalmente utiliza é ou é quebrar com o texto, ou é ajustar ao texto. O que ele faz? Se eu der um ajustar ao texto, ó, ele sai do texto, tá? Ele fica, ó, o texto fica nas laterais dele, tá? É basicamente que nem um inline, só que não ficam aqueles espaços brancos, né? Então, ó, eu consigo ajustar ela na lateral aqui, ó, e o texto vai, olha só, como o texto ficou bem alinhadinho, bonitinho, né? Aqui embaixo ele já continua, vai até o final. Assim, ó, é um dos melhores que a gente consegue utilizar para fazer esse tipo de coisa aqui, ó, colocar nas laterais, assim. Fica bem legal.
A gente consegue manter a formatação do texto bonitinho e a imagem encaixa bem. E a gente tem também o quebrar ao texto. O quebrar ao texto é o quê? É colocar um texto antes, um texto depois. Tá? Tu consegue manusear ela melhor. Tá? Parece o inline, né? Mas vocês podem ver que ele não fica por cima de palavras, né? Ó, vai lá para cá, né? Ó, perfeitamente com sua pele. Então ele não come nenhuma palavrinha do texto, não fica sobre nada, né? Ele é parecido com o outro, mas é mais fácil de tu lidar com a imagem. Então, o ajustar ao texto, né? Ele é mais para a gente conseguir encaixar ele bonitinho e integrar ele com o texto, ó. Ele fica mais integrado com o texto, né? Do que os outros dois. Ainda então, no ajustar texto, a gente consegue que o texto se ajuste em ambos os lados, né? Então, permitindo que aconteça isso, né? A gente consegue então que ele ajuste apenas num lado, esquerdo ou direito. Então, quando a gente faz assim, ó, por exemplo, aqui lado esquerdo, eu posso levar a imagem aqui então até o cantinho. É basicamente então o que eu já havia feito, só que tu pode fazer isso no meio do texto, né? Então, nada à direita aqui, por exemplo, como o texto está só à esquerda, nada à direita aqui vai aparecer. São formas então que a gente tem de lidar, tá, com as imagens. Então, os dois lados aqui. Tá bem no cantinho. A gente consegue então integrar uma imagem a um texto para ficar bem fluido, né? Parece uma notícia de jornal, né? Então fica bem fluidinho, ó, fica tudo bem formatadinho. Esses são ajustes ao texto. A gente tem então ainda aqui a posição, né? E quando a gente marca, tá, o ajustar ao texto, a gente pode aqui embaixo, então a gente tem a posição que ela se move com o texto, tá? A gente pode ficar movendo ela, conforme a gente move, o texto caminha junto, né? Ó, movi, o texto caminhou junto, né? Eu posso então fixar ela no lugar da página, né? Então que ela não vá mais se mover, ela vai ficar aqui, fixa. Isso é mais utilizado quando a gente trabalha com muitos conteúdos. Então vai ter muita coisa dentro da página, né? Além de texto, outras coisas assim. Então é interessante que a gente fixe ela para ela não, independente do que a gente coloque por cima ou de alguma outra coisa, ela vai ficar aqui, tá? Pode fixar aqui nos layouts rápidos. Mas normalmente a gente acaba utilizando ela já, fixando ela manualmente mesmo, né? Sempre se encaixa melhor. Por exemplo, eu posso usar um layout aqui, ó, que ela já se encaixe, só que é um local padrão, né? Então é sempre mais interessante que a gente coloque manualmente aqui, então, na posição que a gente quer. A gente tem as novas cores, então, que são novas tonalidades para a imagem, a gente viu isso no Google Apresentação. A gente consegue colocar alguns efeitos em cima de algumas fotos. São efeitos pré-definidos, tá, pessoal? Não tem muito o que a gente fazer. A gente pode só, se algum se encaixar, de repente para algum uso específico de vocês podem utilizar. E tem então os ajustes aqui, que é quando a gente trabalha com transparência, o brilho e contraste. Também é questão de imagem, né? Então a gente pode colocar mais transparência, menos transparência, né, para a imagem. Questão de brilho também, diminuir, aumentar brilho. E ainda então, essas são as opções principais, tá? E a gente consegue ainda colocar algumas coisas a mais na imagem, como aqui em cima, ó, selecionando a imagem, a gente consegue vir aqui então e colocar a borda, né? A gente tem as 3 bordas que a gente já viu antes na aula 4. A gente pode selecionar uma borda aqui, né? E selecionar também o tamanho a espessura da borda, né? Tinha uma borda mais grossa, mais fina, né? Para a imagem. Então, essa inserção de imagens é basicamente isso, pessoal. Né? Vocês podem trabalhar bastante, colocar várias imagens e testar. O melhor aprendizado para vocês é ficar testando, né? Colocar texto, colocar imagem, ficar regulando ela. Outros objetos, então, que a gente consegue inserir aqui, questão de desenho.
onde a gente pode fazer algum desenho, tá? Cadê aqui? A gente pode colocar alguma forma, tá? A gente pode selecionar uma forma, fazer aqui, como a gente já viu no Google Apresentação, exatamente as mesmas funções. A gente consegue pintar o fundo de forma, a gente consegue colocar linha, né? Consegue botar um transparente ou não, né? Colocar alguma outra cor específica. A gente pode botar o tamanho, a largura da borda, o formato, né? Aqui algumas opções a mais. A gente pode dar 2 cliques e escrever dentro das formas, né? A gente consegue colocar caixas de texto e tudo mais. E aqui a gente junta tudo que a gente quer fazer aqui e a gente forma um desenho, né? E esse desenho formado, a gente pode dar um salvar e fechar, e ele vai colocar aqui para nós esse desenho. Então, quando a gente quer inserir formas aqui dentro, eu quero inserir um quadrado, quero inserir um retângulo, né, alguma coisa assim, essa é a forma então que a gente consegue fazer aqui, tá? Então a gente vem sempre em inserir, desenho, novo, e aí a gente escolhe aqui em cima a forma que a gente quer, né, assim, uma seta, quadrado, retângulo, triângulo, né? A gente pode inserir caixa de texto e imagens também para formar um desenho mais complexo, tá? Mas normalmente aqui a gente coloca alguma forma que a gente quer, essa forma aqui. Uma vez colocada a forma, né, escolhida a cor e tudo mais, lembrando que é aqui que eu tenho que definir tudo, né, que lá depois no Google Docs eu não vou conseguir alterar depois as cores e tudo mais, tá? Então, ó, eu defini tudo, dou um salvar e fechar. E ele vai inserir para mim. Aqui dentro, então, eu trabalho ela como se fosse uma imagem, tá? Como todas as propriedades que a gente viu numa imagem agora, a gente pode colocar também aqui. Se eu vim aqui, ó, e colocar em opção de imagem, a gente tem então as mesmas opções. Né, dependendo do ajuste, vai abrir umas opções a mais aqui, né? A gente viu ali a questão dos layouts pré-definidos. Então é basicamente isso. A gente pode clicar em editar ali, para que a gente consiga alterar as cores aqui. Mas lembrando, as cores a gente altera nesse negocinho de desenho, e a gente não consegue alterar as cores por aqui, né, nesse menu normal. Então a gente consegue editar, dependendo do desenho que a gente faz, e alterar as coisas aqui, editando e movimentar ele também, de acordo com a nossa necessidade. Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu essa questão de inserção de imagens, né, e também como inserir objetos aqui dentro do Google Docs. Como lidar com eles, né? As opções, então, de formatação deles. E a aula de hoje era isso, então, pessoal. Abraço!